Então, mais uma vez, boa noite. Muito feliz de estar com todo mundo aqui essa noite, nessa noite de Pororocas, junto com Estela, Valéria e hoje com as nossas convidadas super especiais, a Renata Matar e a Viviane Marinho Luiz. A Renata, que é cantora, instrumentista e pesquisadora da música tradicional brasileira, que desde 1990 vem atuando como cantora, acordeonista e diretora musical em diversos grupos teatrais e musicais. Foi integrante das Orquídeas do Brasil, banda que acompanhou Itamar Assunção, o grupo da Palavra Cantada, do espetáculo de Pernambuco Falando para o Mundo, e Romance de Antônio Nóbrega, entre outros. Trabalhou ao lado do grande escritor Ariano Suassana, enquanto secretário de Cultura da cidade de Recife, entre 97 e 2000, e foi diretora musical e pesquisadora do grupo de teatro Romançal, idealizado pelo escritor e dramaturgo mesmo, né, o Ariano, naquele período. Morou no Nordeste, deu início a uma pesquisa musical, estando em contato com importantíssimos mestres da cultura popular de Pernambuco e Alagoas. Conviveu com a mestra Virgínia, o mestre Verdelino, o mestre Custódio, mestra Hilda e entre tantos outros, aprendendo com eles um vasto repertório da cultura popular. E com parte desse repertório, ela formou o grupo Comadre Florzinha, que se apresentou em diversos festivais do Brasil e da Europa. Iniciou suas pesquisas em cantos de trabalho ainda em 99, quando visitou as destaladeiras de fumo em, em Arapiraca, perdão, Isso, gente, Arapiraca, na comunidade de Vila Fernandes, em Alagoas também. E daí para frente ela vem visitando e registrando inúmeras cantigas em comunidades espalhadas pelo Brasil todo, onde ela encontrou grupos de trabalhadores rurais que tinham tradição dos cantos de trabalho. E com o repertório dessa pesquisa, ela vem realizando oficinas de formação para educadores e crianças em escolas, instituições em muitos estados brasileiros. Formou a Companhia do Cabelo de Maria em 2007 e vem divulgando a pesquisa com realização de diversos espetáculos em CDs, entre eles o CD Cantos de Trabalho 1 e 2, que saiu pelo Sesc. Então, Renata, muitíssimo obrigado por ter você aí com a gente essa noite, a gente está muito feliz. E eu vou que falar agradeço. Muito feliz, muito honrada de estar aqui. Obrigada. obrigado, Renata. E a Viviane, vou apresentar a Viviane Marinho Luiz, que possui licenciatura plena em Pedagogia pela Universidade Metodista de Piracicaba, se formou em 2006 e realizou um mestrado em 2012 em Educação pela Universidade Metodista também de Piracicaba, mas com foco em comunidades tradicionais quilombolas. Tem um doutorado em Educação pela Universidade Metodista também de Piracicaba, a mesma universidade, e o tema de pesquisa foi a praxis revolucionária do intelectual afro-caribenho Franz Fanon e a sua crítica ao colonialismo europeu em direção à descolonização. Realizou contrato de trabalho com o departamento pedagógico vinculado à coordenadoria setorial de formação da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Campinas para dar um curso de formação aos professores das RMCs sobre o tema de educação das relações étnico-raciais no período de março a novembro entre os anos de 2014 e 2016. Em 2015, também pela Secretaria Municipal de Educação de Campinas, ela realizou o seminário Educação e Formação de Professores, Professoras e de Identidades de Resistência na Perspectiva da Lei 10.639/2003 e realizou um doutorado sanduíche na Universidade Metodista de Angola como bolsista no programa de doutorado sanduíche do PDS-E da CAPES, no período de março a agosto de 2017, estudando a condição da mulher angolana e entrevistando as mulheres de lá em vários segmentos e estratos sociais. E hoje trabalha com a formação sobre educação das relações étnico-raciais em espaço escolar
e não escolar. Viviane, também estamos muito felizes de ter você aqui com a gente. Brigadão pela presença, enorme, viu? E agora, gente, sem mais leituras e delongas, eu vou passar a palavra para a Estela e para a Val e desejar uma boa noite a todas. Bom, boa noite para todo mundo. É uma alegria estar aqui. Quero agradecer demais a Viviane e a Renata, porque a gente está aqui no Pororocas, que esse ano está dialogando com os biomas, com os ecossistemas, mas o Pororocas é um festival que a gente faz desde 2018, e antes presencialmente, depois na pandemia passou a ser online, e agora às vezes a gente faz online, às vezes a gente faz presencialmente, mas esse ano, como o nosso grupo de estudos aí sobre os biomas, e os biomas como ateliê, que eu e Valéria coordenamos, tem gente do Brasil todo, então a gente está fazendo esse Pororocas online. E acho que é uma alegria poder ouvir essas mulheres tão maravilhosas. E eu vou passar aqui a palavra para a Val para a gente começar. A gente preparou algumas perguntinhas para vocês. Então, eu vou passar a palavra para a querida Val para ela iniciar aqui. Boa noite a todos. Como eu disse, na segunda-feira é uma alegria ter vocês aqui, porque eu sou muito fã do trabalho de vocês e nunca nem imaginei que ia fazer parte de uma conversa como essa. Que delícia, né? E, bom, pensando nas pesquisas de vocês, a primeira pergunta que a gente queria fazer é: como o cotidiano dialoga com a linguagem do lugar? E aí vocês podem decidir quem vai falar primeiro, mas a gente queria escutar um pouquinho vocês duas. Uhum. Olha, acho que a gente podia pedir para a Viviane falar, porque acho que a internet dela está rolando bem agora. Vamos aproveitar essa oportunidade, não é? Combinado, então. Boa noite, pessoal. Um prazer estar compartilhando dessa conversa gostosa aqui, falando um pouco dos biomas. Como eu já fui apresentada, meu nome é Viviane, e eu vou falar um pouquinho dessa questão do cotidiano, né, como que ele dialoga com a imagem do lugar, a partir da minha vivência no Vale do Ribeira, no município de Eldorado, estado de São Paulo. Durante 4 anos consecutivos, eu trabalhei como professora na escola quilombola do território da minha comunidade, que é o Quilombo Vaporunduva, cujo significado é rio de muitos frutos em Tupi-Guarani. Então, o significado do quilombo também dialoga um pouco com a questão da Mata Atlântica, né, que é um pouco deste lugar aqui, deste bioma que eu quero conversar com vocês, né? E aí pensar a questão do a própria Mata Atlântica, né? Pensando que eu vivencio na mata, os estudantes com os quais eu trabalho, crianças quilombolas, também vivenciam a Mata Atlântica, e essa interlocução com a mata e com a água, e com as águas. Então, o cotidiano, dentro dos territórios quilombolas, é esse diálogo com as linguagens do território, as linguagens das águas, as linguagens da floresta. E aí, um pouco que eu queria assim, compartilhar a partir da imagem do lugar de onde eu vivencio hoje, não só a prática pedagógica, mas a minha própria vida, a minha existência como uma mulher aquilombada. Eu sempre gosto de trazer isso, que eu sou uma mulher aquilombada. O que significa isso, né? Que eu não nasci, né, no quilombo de Vaporunduva, portanto, também valorizando as mulheres quilombolas que nasceram, né, e vivenciam o quilombo desde a infância, né? Eu sou uma mulher aquilombada. O movimento também aproxima a gente por intermédio dos afetos, né? Então, meu companheiro é quilombola de Vaporunduva, e eu, então, nesse encontro, também passo a trabalhar como professora
contratada, assumindo a educação das crianças no primeiro momento de 1º ao 3º ano, que as escolas quilombolas, elas têm essa forma multisseriada, e depois, nos últimos anos, com o 4º e 5º ano. Então, a minha vivência, né, desse cotidiano dialoga com essa imagem do lugar. E eu me sinto assim muito privilegiada, porque assim, quando eu abro a minha janela da sala de aula, tem o Rio Ribeira de Iguape. E as crianças vivenciam, né, essas brincadeiras, elas vivenciam o cotidiano de brincar, quando está muito calor, se refrescam na ribeira, sobem a árvore, descem de árvores. Então, eu vivencio essa infância quilombola, e essa infância quilombola me conecta com a minha infância, né? Eu já fui, todo mundo, né? Todas nós já tivemos infâncias, né? Então, esse cotidiano que eu hoje vivencio com as crianças é o cotidiano que a gente que é da área da educação e trabalha com infâncias, né? O central da infância é a brincadeira, é um direito da criança brincar. Então, eu me sinto muito privilegiada de poder trabalhar com crianças a qual a comunidade, os territórios quilombolas, garante a elas o direito de brincar livremente no território, de subir em árvores, de brincar com os elementos da natureza, e também esse diálogo cotidiano, que eu penso que essa imagem do lugar é uma imagem da infância livre, da infância brincante, e também da infância, né, a partir do meu olhar de professora, de educadora social, também é uma infância que é livre em todos os sentidos, da questão da sexualidade, porque as crianças, por exemplo, elas, quando vai brincar, se refrescar no ribeirão, não entra primeiro as meninas, e depois as meninas saem, depois vão os meninos, quando vai subir em árvore, não tem essa divisão, né, sexual no momento das brincadeiras. Então, eu me sinto muito contemplada no sentido de poder falar, assim, deste lugar, assim, da Mata Atlântica, a partir também das infâncias quilombolas, mas também dialogando com essa infância que é diferenciada. É diferenciada porque ela interage com a mata, ela interage com as águas. Então, eu vejo muito que esse cotidiano, ele dialoga muito com pedagogias da natureza, com pedagogias do rio, com pedagogias da água, né? O nome da comunidade também diz do meio ambiente, tem uma liderança comunitária, que é um mestre da comunidade, e não só da comunidade, mas uma liderança nacional, que é o Benedito Alves da Silva, o seu Ditão, por nós conhecido. Ele fala que o meio ambiente é com gente. Então, a gente sempre trabalha nessa perspectiva, né, de pensar todos os biomas, né? Eu falo aqui particularmente da Mata Atlântica, mas todos os biomas de meio ambiente com gente. A gente fala da fauna, do conhecimento que as crianças têm da fauna, da flora, mas delas como agentes de conservação desses lugares, porque os seus familiares, aqui no Vale do Ribeira, por exemplo, existem mais de 70 projetos para mineração do Rio Ribeira. E todas as pessoas das comunidades quilombolas do Vale do Ribeira, juntamente com caiçaras e indígenas, resistimos contra projetos de implementação de barragens no Rio Ribeira. Então, dentro desse cotidiano também das infâncias quilombolas, existe a luta pelo não barreamento do Rio Ribeira de Iguape. Então, as crianças quilombolas, eu digo que tem esse diferencial, porque por mais que a gente quer que as crianças só sejam crianças, mas são crianças que, de certa forma, elas participam do movimento social em defesa em defesa do ambiente, em defesa do rio. Então, as crianças têm consciência de que elas são contra a barragem. Então, esse cotidiano, ele dialoga com essas imagens do lugar que as crianças também lutam para preservar o rio livre. Então, eu falo um pouco desse cotidiano a partir da minha vivência com as crianças como sujeitas de manutenção do território.
E mais adiante eu quero dialogar assim um pouquinho, sabe, Estela, Mayra, Pedro, um pouco que o material didático, quando ele fala da Mata Atlântica, eu até peguei o livro que é adotado no estado de São Paulo, né? Infelizmente, é um livro que é adotado de forma como se fosse um exemplar que servisse para todos os biomas, isso não é uma realidade. Mas quando, por exemplo, no livro didático, que a gente tem que trabalhar com as crianças do 4º ano, tem um aqui falando da Mata Atlântica e termina falando assim, eu não vou falar o livro, tá? Mas os remanescentes florestais estão localizados principalmente em áreas de difícil acesso. Então, fica muito subliminar essas pessoas quilombolas. Então, fala da Mata Atlântica, os livros didáticos, eles falam da Mata Atlântica, fala da fauna, fala da flora, mas o sujeito quilombola que preserva a natureza, que preserva esse bioma, ele aparece muito subliminar, como os remanescentes florestais estão localizados principalmente em áreas de difícil acesso. Quem é que mora nessas áreas de difícil acesso? São os quilombolas. Quem é que preserva esse bioma? São os quilombolas, os caiçaras, indígenas. Então, eu quero conversar nessa toada, assim, desse meio ambiente com gente, dessa Mata Atlântica e de todos os biomas que a gente ensina sobre fauna e flora, mas também a gente aprende muito com as crianças sobre o conhecimento que elas têm da fauna e da flora, dos ecossistemas aos quais elas vivem, mas também de que elas também são sujeitos de manutenção desses biomas, de preservação e conservação. Então, um pouco isso, aí a gente vai dialogando um pouco mais adiante. Maravilha, Vivi, muito, muito interessante, Viviane, sua fala, e acho que você coloca bem, né, que muitas vezes os materiais didáticos, os livros didáticos são generalistas, excludentes, né, e não, realmente não dão conta da diversidade de manifestações vivas e de pessoas vivendo em diversos lugares e conhecendo esses lugares com maestria, né? Um conhecimento encarnado desses lugares. Então, é muito bom te ouvir e saber que as crianças têm essa oportunidade, né, de experimentar essa vida na natureza, uma professora que leve em consideração esse brincar, né? Então, eu vou passar a palavra para a Renata também, para ela poder comentar a pergunta da Val. Bom, boa noite novamente. Mais uma vez quero dizer que é uma enorme alegria estar aqui e muita honra poder ouvir essas palavras maravilhosas da Viviane, né, de tanta sabedoria, tanto conhecimento, e eu quero contar um pouco para vocês, né, na verdade eu vou passear por diversas paisagens, assim, né, e diversas vidas, algumas não tão felizes, né, eu tenho passado por lugares onde muitos invasores foram chegando e tirando essa possibilidade das pessoas ainda continuarem inseridas dentro da cultura delas, né? Então, o primeiro lugar que eu visitei foi atrás dos cantos de trabalho, né? Que eu resolvi fazer essa busca, essa investigação, essa pesquisa, né? Foi Arapiraca, que é no agreste alagoano, né? Arapiraca tem um significado muito bonito, que é o ramo que a arara visita, nome indígena, né? E eu fui na zona rural de Arapiraca quando eu soube que por ali eu ia encontrar ainda mulheres que cantavam, que tinham na memória, principalmente, os cantos de trabalho, que eu tanto queria conhecer de perto, né? E eu cheguei primeiro no povoado de Vila Fernandes, que é um pequeno povoado com 4 ruas de terra, né? Uma grande família, era uma fazenda ali que morava. E cheguei e consegui, no primeiro dia que eu cheguei, conheci já um grupo de mulheres destaladeiras de fumo, que significa que elas tiram os talos das folhas de desculpa,
das folhas do fumo, né, que é uma folha grande, como a couve, assim, um pouco maior às vezes, e o talo é até hoje tirado manualmente, né? Então elas fazem as rodas, faziam isso antigamente nos salões das fazendas de fumo, e elas tinham o costume de cantar. Mas isso, quando eu cheguei lá nessa comunidade, assim como em muitas outras que eu tenho ido, né, essas mulheres já não cantavam mais trabalhando, né, porque isso foi sendo modificado com a entrada de, que eu falo, invasores, né, no caso ali foram indústrias de fumo, porque ali começou a crescer muito o cultivo, né, do fumo, e aí vieram, inclusive, trabalhadores do Nordeste todo, trazendo um repertório enorme de cantos, na época que tinham o costume de cantar, mas quando chegaram indústrias ali que se fixaram, né, para trabalhar com o fumo, isso aí teve um rompimento muito grande, e tem relatos, inclusive, de que elas foram começando a ser proibidas de cantar, porque o trabalho não rendia, e que isso não é, na verdade, é o contrário, né? O canto de trabalho, ele ajuda, né? No rendimento, ele ajuda as pessoas a saírem um pouco daquela realidade tão dura de cada trabalho. Então, na região de Arapiraca, eu consegui encontrar essas memórias vivas dessas mulheres, elas ainda cantam agora como forma de artística, né, de apresentação, e teve um impacto muito grande aquilo na minha vida, na minha pesquisa, e eu resolvi ir atrás dessas possibilidades de memórias vivas, porque o meu impacto maior foi pensar por que é tão invisível, né? Por que essas pessoas, essas trabalhadoras rurais que cantam lindamente, que tem um repertório riquíssimo, por que isso ficou tão invisível a ponto das pessoas, quando eu comecei a minha busca, a minha pesquisa, me dizerem, né, inclusive pesquisadores, historiadores, que eu não ia encontrar isso vivo pelo Brasil, que isso é uma coisa de um passado bem distante que não ia estar vivo. E o que eu tenho feito nas comunidades, nas minhas visitas, né, é o contrário, é encontrar muitas pessoas que ainda cantam, que ainda têm essas memórias, então tenho registrado muitas cantigas, né? Tem um trabalho importante de levar esses cantos para as escolas, né? Levar para os palcos, trazer esses trabalhadores rurais para cantarem com a gente, para fazerem show, né? Então, assim, eu queria até mostrar um pouquinho, não sei se já dá para colocar um pouco do vídeo, para ilustrar um pouco esse meu primeiro encontro lá com as destaladeiras de fumo de Arapiraca, porque daí vocês vão poder ver um pouco como é o trabalho delas, né, com as folhas de fumo, como é que é a região. Então, nesses Sons e Imagens da Terra, ele está disponível no YouTube, Sons e Imagens da Terra, é um teaser de várias viagens que eu fiz, tem um resuminho, assim, né, não passa por todas as comunidades, mas dá para ver um pouco aos 8 minutos, mais ou menos, 8:10, dá para ver as instaladeiras de fumo de Arapiraca. Eu vou avançar aqui até 8 minutos e 10, você falou, Renata? 8:05, 8:10, Chegar bem no ponto. Isso aí. Uhum. Opa! 8:02. 8:02. Do meu amor me aparecia, eu cantava hoje à noite, amanhã correr do dia. Eu não te deixo, moreninho. Rodei, moreninha, laranjinha verde, chapéu de palhinha. Eu não te deixo, moreninho. Esse trechinho, né? Então, o trabalho que elas fazem até hoje, só que não cantando, né? Desde que chegou também rádio, televisão, aí elas passam a levar os sacos, né, de folha de fumo para casa e trabalham. Então, o que acontece com essas
essas questões, né, muito ligadas ao capitalismo e tal, é que elas destroem essas relações, né, da comunidade, né, as relações horizontais, né, elas passam a desconectar as pessoas, né, uma coisa que trabalhos que eram feitos em mutirão, né, nas comunidades, em algumas ainda, né, existe esse trabalho de mutirão, que não era um trabalho relacionado, que visava lucro, né, um trabalho solidário, de ajuda mútua entre as pessoas, né, então, se um tinha, né, o alimento, o outro também tinha, então a comunidade estava ali junta, e o canto, a música fazia parte disso, como algo que entrelaçava essas pessoas, assim, e ligava elas aos antepassados, né, porque elas estavam ali cantando coisas que aprenderam com as gerações anteriores, né, estavam deixando de fazer um trabalho mecânico, né, que muitas vezes é um trabalho árduo, difícil, né, elas passam horas e horas, vai a noite inteira esse dia de estalar o fumo, né, elas ficam às vezes até amanhecer o fumo destalando, quer dizer, é um trabalho que não é fácil de fazer, né? É um trabalho cansativo e mecânico. Então, a música, ela faz... É um outro fazer, né? Que acaba fazendo as pessoas criarem, né? Pensarem. Elas fazem uma roda de conversa de versos. O trabalho lá em Arapiraca é feito assim, né? Com roda de versos. Então, as mulheres criam uma conversa nesses versos, e isso é muito rico, né? Acho que isso dá possibilidade a elas de saírem daquela realidade. Muitas vezes esses versos traziam notícias, né? Porque não tinha rádio, televisão, então era um meio de trazer essas notícias. Trazem fofocas, traziam... tem versos que eram versos de amor, que eram jogados para algum trabalhador que entrava ali, então saíam casamentos, né? Então, o protagonismo feminino super forte nessas comunidades onde as mulheres cantavam, né? Porque muitas vezes elas jogavam verso para alguém. Então, assim, a importância, né, da música nessa comunidade era algo, assim, era o momento mais esperado do ano, elas relatam, né? Era esse momento de cantar. E aí chega, né, uma indústria de fora e passa a trabalhar no sistema capitalista, inclusive os povoados param de fazer roçado de mandioca, de feijão, vira aquela monocultura do fumo, então vocês imaginam a destruição ambiental, né, nesse local, e cultural, e os vínculos entre as pessoas, né, elas deixam de viver aquela sabedoria antiga que elas tinham e tal, e passam a ser empregadas das empresas, né? E passam a não ter mais aquela identidade, né? E as crianças hoje em dia lá, os adolescentes e crianças, já nascem não querendo aquela cultura, né? Porque realmente o que vem de fora é tão forte, é tão impactante, e que aquilo de lá deixou já de fazer sentido. Então, o que eu sinto lá realmente é muito duro, sabe? Apesar de ter essa beleza dos cantos, né? Inserida essa poesia, toda a realidade é muito dura. Quando eu passo alguns dias lá, eu falo, olha, realmente não tem nada de belo, assim, tem uma dureza muito grande. E isso, então, cada comunidade que eu visitei, que eu venho visitando, tem uma realidade completamente diferente da outra, né? Tem agora a última, eu não vou falar de todas, né? Senão eu ia ficar a noite inteira, mas assim, para fazer um paralelo, né? E mostrar que a gente ainda tem algo de muito belo e vivo ainda na Voz de Trabalhadores, a comunidade mais recente que eu venho visitando e que eu já fui várias vezes e também já trouxe os trabalhadores para cantar em São Paulo, é bem no sertão da Bahia, né? Em Serra Preta, né? Caatinga mesmo, onde os homens ainda são aboiadores, né? Cantam para os bois, eles cantam nas batas de milho, de feijão, eles fazem os bois de roça, boi roubado, casas de farinha. O canto, inacreditavelmente, ainda está presente na vida deles, a vida ali ainda se resolve em mutirões, onde um dia eles vão bater o feijão no terreiro de um, outro dia no terreiro de outro, um dia vão bater o milho. E é um povo que tem uma resistência muito grande, assim, primeiro a não abandonar o lugar, né, que é uma região de seca extrema, né, eu já
desde que eu conheço, já assim, teve 3 anos de seca, que eles ficam sem ter milho, sem ter feijão, mas são pessoas que estão lá firmes, não saem de lá, e quando tem o alimento, quando tem uma colheita boa, eles não deixam de cantar, não deixam de ritualizar a vida, né, de confraternizar, e ainda vivem nesse sistema de mutirão. Então, a gente tem muitas realidades, assim, foram mais de, acho que umas 30 comunidades pequenininhas que eu já visitei, entre comunidades indígenas, quilombolas e outras, caiçaras, e pelo Brasil todo, né? Não só no Nordeste. Então é isso, assim, daria para falar, para mostrar muita coisa, mas eu acho que eu vou esperar aí as próximas perguntas. Olha, Renata, tão bonito esse trabalho que você faz e também eu tenho pensado muito e conversado muito sobre isso, né? Como a arte tem a ver com a vida mesmo, né? Como a arte está ligada à vida. E acho que não é à toa quando há esse massacre capitalista dos modos de viver, né, do respeito às diferentes culturas e aos modos de viver, as pessoas parem de cantar, porque a arte traz uma questão existencial, né, traz a própria expressão da vida, né. E aí teve uma hora que você falou sobre essa ancestralidade, então eu queria perguntar para você e para a Viviane, como a ancestralidade, para essas pessoas que vocês trabalham, tanto você nessa sua investigação aí com as cantigas de trabalho, como a Viviane vivendo no Quilombo e também aprendendo com os mestres do Quilombo, como é que a ancestralidade se manifesta no dia a dia dessas pessoas, né? Como é que elas trazem isso, as histórias que elas contam? Então, queria ouvir vocês sobre isso. Eu dialogo muito com o relato da Renata, especialmente pela participação feminina, né, nas comunidades, esse relato do canto das mulheres, né, no trabalho. E nas comunidades tradicionais, né, semelhantemente, as mulheres, elas são matrigestoras. E as mulheres sabem qual o melhor local para plantar a rama. E geralmente as mães, elas têm um cuidado de que nas comunidades quilombolas, geralmente os filhos casam, mas eles moram próximo das mães, não próximo, né, vizinho próximo, assim, mas próximo no sentido de que a gente vai plantar junto e vai colher junto. Essa questão da ancestralidade dentro dos territórios, ela me conecta muito com a questão da própria questão da mata ciliar, né, também das formas como eu desenvolvo práticas pedagógicas com as crianças, muito também a partir dessa conexão com a ancestralidade que é permeada dentro do território, e muito a partir da linguagem, por exemplo, do pilão. A música do pilão, a batida do socar o pilão, é uma música ancestral, esse trabalho das pessoas que produzem o alimento, plantam, colhem, e o socar o arroz no pilão é algo tão simbólico dentro dessa questão da linguagem ancestral, especialmente no Vale do Ribeira, que ela já foi conhecida, né, como lugar, até aqui próprias denominações dos lugares, tem muito a ver com a questão do ouro, né? Que as primeiras pessoas que vieram escravizadas vieram para trabalhar na mineração do ouro, né? No ouro de aluvião, que era o ouro em pó, e esse ouro era enviado para registro. Registro tem esse nome justamente por conta dessa questão, né? Da questão do ouro, né? Mas essa música ancestral, eu vejo muito também na conexão quando a Renata traz as mulheres, né, cantando no trabalho, e as mulheres quilombolas, não só as mulheres, os homens também, mas especialmente sobre as mulheres, pelo fato de serem matrigestoras e de ensinarem a cultura alimentar quilombola. Então, eu vejo muito eu sinto também, não só vejo, mas eu sinto a ancestralidade. Hoje eu digo que eu moro num terreiro
no terreiro no sentido, pensando a religião de matriz africana, né? O quilombola não se denomina numa religião, mas toda a ancestralidade a partir da conexão com quando eu não estou bem, quando eu estou precisando de alguma resposta do sagrado, eu vou lá no rio, num lugar específico do rio, e ali eu ouço o rio, eu converso. O rio é a própria materialidade do sagrado, as águas são o sagrado, que isso também está muito conectado com a religião de matriz africana. Então, quando eu preciso me conectar com o sagrado, eu vou para o rio. Quando eu preciso me conectar com o sagrado, eu vou para um espaço que é meu ali, que eu converso com esse sagrado na mata. Então, essas músicas, né, desse território, essas canções do território, elas estão muito conectadas com a produção da vida no aspecto material, pensando a questão da alimentação saudável produzida nos territórios, e as crianças podem vivenciar isso. Então, eu me sinto muito feliz enquanto professora, porque a sala de aula dentro dos territórios quilombolas também são esse lugar de valorização do conhecimento da roça, de valorização dessa ancestralidade. Eu me lembro que, para trabalhar a questão do alfabeto de referência, né? Então, eu trabalho valorizando isso, o A de arroz, o B de berimbau, o C de cará, o D de dandara, trazendo os elementos da cultura africana, da cultura negra, da cultura quilombola, o V de veado, dos animais, da fauna e da flora que estão na Mata Atlântica, que eles vivenciam. Então, essas práticas pedagógicas, né, no contexto de território quilombola, elas se dão de forma valorativa quando também a professora ou professor que trabalha com as crianças, ela tem um entendimento de que o território ele é ancestral. Porque muitas vezes acontece que as crianças, para vocês dialogando com isso, né? A escola no território quilombola é o único lugar que tem muros. Nenhuma casa quilombola tem muro. Então, o nosso cuidado, né, enquanto educadora do território, é pensar a própria escola como um território. A escola, ela não é aquele espaço fragmentado, aquele espaço físico, né? Mas também, muitas vezes, quando os educadores que não são da comunidade adentram a comunidade para ensinar, eles acham que eles é que vão ensinar e não se colocam numa postura de aprendente. E aí, as crianças deixam de aprender quando vão à escola. Então, o nosso grande desafio é que a ancestralidade da criança seja também valorizada no contexto de sala de aula e que o contexto de sala de aula não seja algo fragmentado, apartado do território que é a grande escola. Então, eu conecto, essa questão da musicalidade, para mim, ela é muito presente na questão da ancestralidade, mas a própria música do pássaro, tem um pássaro específico que ele canta o agouro. Quando aquele pássaro canta, anuncia que alguém faleceu, E realmente a gente acorda, a gente tem a notícia de que uma determinada pessoa da comunidade faleceu. Então, ouvir o que o pássaro está dizendo, tem pássaro que quando ele canta, ele está dizendo para o lavrador, para a lavradora, que é a época certa de plantar o arroz. Então, o quanto essas músicas do território, no próprio canto dos pássaros, as crianças imitam o canto dos pássaros. As crianças vivenciam com essas musicalidades do território, e isso é muito ancestral, né? Eu acho que isso é muito a liberdade do território em conexão com a natureza, que eu acho que tem tudo a ver com a cosmopercepção africana de que o território, ele é lido, né? O território tem muitas narrativas do território, né? Narrativas da fauna do território, da flora do território, das folhas, das flores, né, nos terreiros das pessoas.
que é tão bonito de ver, não é o jardim, né, mas é o ornamento natural do próprio território. Então, acho que tudo isso também está muito... Eu fico muito feliz quando a Estela me provocou para participar dessa conversa, justamente porque eu vejo, quando eu abro a janela da minha casa, eu vejo a obra de arte. Eu vejo a obra de arte, eu vejo o verde de forma tão diferenciada, né? Eu vejo o verde do território. Então, eu também vejo o território como esse ateliê, esse grande ateliê de tanta arte, de conhecimento ancestral, tanto no aspecto da cultura alimentar quilombola, quanto do próprio modo de produzir a vida, em que, quando a criança está aprendendo ali a questão da própria roça, ela não é o contexto do trabalho na dimensão capitalista, é o contexto intergeracional de aprender a produzir o alimento. E isso não é um fardo do trabalho, isso é o orgulho de ser lavrador. Então, eu dentro do campo da educação, né, meu ativismo é para que as crianças, dentro do espaço escolar, elas nunca percam nunca deixam de ter o orgulho de ser filhas e filhos de lavradores, de lavradoras, né? Que isso seja sempre um valor, que a roça é vida. Então, um pouco também a minha provocação, né? E meu diálogo a partir da minha possibilidade também de ser filha da luta no campo da educação, de ter tido a oportunidade de fazer um doutorado sanduíche na Angola, de poder também acessar o doutorado, acessar o mestrado. Então, eu penso que eu tenho uma obrigação, porque eu sou fruto da escola pública, pude acessar, pisar na África, né? Pude ir para a África estudar, então a minha devolutiva também social é de cada vez mais aproximar as crianças através da literatura, para que elas também possam se ver representadas, suas famílias, como produtoras da vida, como produtoras de sabedoria, de conhecimento ancestral. Então, a minha atuação ela é muito no campo da educação, mas pensando a educação nessa dimensão ampla da arte. Então, eu fiquei muito feliz com a provocação da Estela, porque eu me conecto com essa realidade do ateliê, vivendo esse território ancestral, que são os territórios quilombolas, que também produz arte na belezura, na boniteza, como diz o Paulo Freire. Que linda essa sua fala, Viviane. Você que olha tudo de um jeito com muita boniteza e traz para a gente isso, que maravilha. Que fala poética e ao mesmo tempo encarnada, né? E, e como é bonito isso, né? Que a expressão das outras vidas também fazem arte para os nossos olhos, né? Essa relação entre as outras vidas, essa expressão das outras vidas. E como isso também pode nos inspirar para cantar, para dançar, para cozinhar, como essas outras vidas também são espelhos para a gente, né? Muito bonito. Rê, você quer falar um pouco sobre ancestralidade? Sim, eu podia ficar a noite inteira ouvindo a Viviane. Dá vontade, né, Renata? Dá Dá. vontade mesmo. Mas o legal é que enquanto ela falava também eu fui trazendo, né, me conectando algumas memórias e a primeira delas é a do pilão, né, que eu acho que é algo que materializa, não sei, a ancestralidade está muito, né, ligado, né, e tem uma ceninha eu fiz um documentário recentemente com o Eduardo Liron, que é o diretor de cinema, e sobre as batas do milho lá de Serra Preta, que eu estava falando, né, do povo que ainda canta, e eu queria mostrar um trechinho do começo que são mulheres batendo o pilão e que são mulheres que são as únicas da comunidade que guardam um conhecimento ancestral que é o pilão se transformando num ritmo mais complexo que chama cavalo manco. E esse ritmo ele tem um sentido, ele tem uma função
conexão, elas vão batendo no pilão para poder tirar o milho que fica nas frestas, do pilão mais nas frestas, e isso vai criando uma rítmica. Então a gente vai ver assim um exemplo do trabalho virando música mesmo, né? É bem no comecinho. Bem no comecinho? Tá, vou só dar um Isso, play. bem no comecinho. Uhum. Oi, pisa, pisão, quem não pisa não come, na casa de bom, moleca tu quer, come na mesa, não procura colher, isso tudo é a língua da sua mulher. Pena que nessa cena as duas não aparecem. Inclusive, uma das senhoras, logo depois que a gente filmou, ela faleceu. E elas contam que aprenderam isso, né, com as avós, e que poucas pessoas aprenderam a fazer esse cavalo manco, né? Que para mim é isso, é como o ritmo do trabalho se transforma em música, né? Que até alguns estudiosos falam que talvez a música tenha nascido do trabalho, né? Dessa organização rítmica que o trabalho pede, né? E de bater um pilão, de lascar uma pedra, dos trabalhos mais primitivos, foi surgindo o ritmo, né? E dentro dessa rítmica do trabalho foram surgindo células né? Que daí vão saindo, né, de uma rítmica que é só do trabalho e vão trazendo outras informações, e a poesia vem surgindo, enfim. Então, eu lembrei disso, né, da conexão e da alegria que essas mulheres tiveram em mostrar esse pilão e pilar e trazer, e depois fizeram cuscuz, enfim, contar todas essas histórias. Lembrei também de uma cena muito bonita que eu vivi agora em dezembro de 2023. Eu fui visitar os Cariri Chocó, em Porto Real do Colégio. Eu já conhecia o pajé, o Pauanã, há muito tempo, mas nunca tinha ido lá na aldeia, e eu fiquei alguns dias lá, fiz uma vivência com os cantos deles, né, os cantos de rojões de roça, que são os cantos de trabalho, de diversos trabalhos. E a primeira coisa que eles faziam amanhecendo o dia, nem amanhã, assim, 5:30 da manhã, a gente ia para o Rio São Francisco com eles, e entrava no rio, e o rio Opará, que eles chamam, né? E eles falam que precisam daquele banho de rio logo no começo do dia, justamente para essa conexão, né, o que as águas trazem, né, assim, para eles, a força do rio, a força, né, da terra, e depois pisar no chão, e coisas muito lindas. Eles falaram que, por exemplo, eles cantam a música perpassa ali todos os momentos da vida, né, na aldeia, nas aldeias, né? E quando eu perguntei se eles cantavam trabalhando, né, ele falou: se a gente parar de cantar, a gente morre, né, nesse sentido de desconexão mesmo, né? E eu achei isso muito forte, muito bonito, assim, porque ele falou que o canto, a música é o que mais liga, e o que mais liga e que mais alcança, né, a fala com esses espíritos ancestrais, é o que realmente consegue fazer essa conexão. O fogo também, né, mas a música, principalmente a palavra, né? A palavra vai trazer, né, o espírito dos ancestrais, né? Então, muito forte ele falar que não, a gente, se parar de cantar, morre, né? Que é o que eu vejo em comunidades como das destaladeiras de fumo, né? Que não só pararam de cantar, mas vivem essa opressão, vivem a chegada de adubos químicos, né? Que antigamente elas faziam o roçado de fumo, faziam de mandioca, de milho, tudo com os conhecimentos que elas tinham, né? De não precisar usar nenhum fertilizante. E quando chega uma indústria, não, temos que produzir, 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 leva adubo químico, destrói, e as pessoas estão morrendo todas de câncer lá, né? De câncer na região da boca, da garganta, pelo contato. Muitas fumam, mas não é, pela
enquanto estão plantando na roça, elas falam que ficam embebedadas com o adubo, com a química que vem, né, com a fumaça. Então, assim, desde que eu visito a comunidade lá de Vila Fernandes, nossa, assim, nem sei dizer quantas pessoas morreram, né? Só do grupo que canta com a gente, que cantou no CD, que eu trouxe para cá, já metade, 5 pessoas morreram de câncer, né? Então, assim, é devastador. E é isso que o Pajé quer dizer, né? Quando ele fala, se a gente parar de cantar, se a gente parar de fazer nossa roça, se a gente se entregar ao sistema, se a gente está morto, né? Então, me trouxe essas 2 lembranças, né? Do Pilão, a do Rio São Francisco, e uma outra que há pouco tempo também, na verdade, eu já tinha visitado em 2004, aqui do lado de São Paulo, é impressionante, em Lagoinha. Lagoinha é uma cidadezinha de 5.000 habitantes, assim, menos, talvez, do lado de São Luís do Paraitinga, né? Eu acho que muita gente conhece. E nessa região ali de Lagoinha e outras cidadezinhas pequenas em volta, eles fazem um mutirão, faziam, mas ainda, se a gente provocar, eles fazem, assim, né? Se a gente convidar eles a fazerem, eles fazem. Chama Brão, não sei se alguém já ouviu falar no Brão, conhece? E o Brão é uma coisa belíssima, é um mutirão de roça, né? Isso aí é feito por homens, que eles vão fazer aquele trabalho pesado, né? De roçar, de limpar um terreno. Então, eles combinam com os companheiros vários dias antes, e aí vão todos para capinar, e eles se dividem em duplas, e essas duplas, eles já têm estabelecido algo que eles vão cantar. A dupla que vai começar o mutirão, por exemplo, ela já tem que trazer uma proposta que é um enigma, é uma metáfora. Então, eles vão cantar em versos, a 2 vozes, super elaborado, eles vão cantar algo que as outras duplas vão ter que adivinhar durante o mutirão. E isso fica rodando, né? Do que eles estão falando, né? E eu fiquei muito curiosa de saber de onde vinham essas metáforas, porque ali no Brão, né, lá em Lagoinha, isso virou um jogo, virou uma brincadeira, né, que eles fazem no roçado e eles vão até algum descobrir, eles chamam de linha, né? Tem uma linha que precisa ser descoberta. E aí, perguntando para eles, eu já tinha algumas. Eu pensava, né, que talvez pudesse ter alguma conexão com os fundamentos, né? Essas cantigas. Então, eles me contaram e confirmaram o que eu pensava, que esses cantos do Brão, né, essas metáforas, hoje em dia viraram um jogo, uma brincadeira, mas elas vieram de dentro de um contexto, esses cantos de trabalho deles nasceram nos campos de café, principalmente, mas também de algodão, né, nos cativeiros, e eram usados para comunicação entre os escravizados, né, que estavam ali trabalhando. Eles tinham que se comunicar entre eles, muitas vezes combinar fugas, muitas vezes falar coisas, né, sobre os patrões que ninguém podia entender. Então, eles falavam isso através de metáforas, muitas vezes até em dialetos ou na língua original, e isso é chamado de fundamento, né? Isso a gente vê também nos cantos da mineração, em muitos cantos ligados aos povos escravizados, que era uma maneira de se comunicar entre eles, para que os outros não descobrissem o que eles estavam falando, né? Então, isso nasceu ali, né? E veio, hoje em dia, está lá no Brão, que já é um canto de pessoas que são donas das suas próprias roças, que já é uma outra realidade, então virou um brinquedo, virou um jogo de palavras, né? Muito elaborado, um verso, mas que nasceu daí, né? Então, esses cantos todos de trabalho, eles são manifestações muito, muito antigas, né? Talvez as primeiras, né? Então, eles estão completamente ligados a contextos, né? Muitas vezes, dependendo da região que a gente está do Brasil, né? Contexto ligado aos escravos ou, enfim, de uma comunhão, né? De povos, mas a gente tem coisas que não são feitas, né, aleatoriamente, que elas estão completamente ligadas ao ancestral, né?
Olha, eu e a Renata não combinamos, viu, gente? Mas achei tão bonito a Renata trazer, né, o cavalo manco, né, essa expressão desse modo de socar, né, o milho. E a gente não combinou, mas acho que existe também uma conexão ancestral. E aqui, por exemplo, no Vale do Ribeira, né, tem as comunidades fazem a tutuca, que a tutuca também é esse socar, que é esse beneficiamento que eles falam, beneficiamento do arroz, né, não só do arroz, mas do milho, do cará, da paçoca, né, do cará de espinho, que são também culturas alimentares quilombolas, a paçoca do pilão. E só que essa tutuca, essa música do pilão é feita a 3 mãos, então tem um ritmo, tem que ter o ritmo certo, porque são 3 pessoas que fazem a tutuca. Então aí é tão interessante, né, esse aprendizado, né? Aí tem a questão do cavalo manco, né, que é um jeito diferente também de socar, e aqui tem eu entendo como tecnologia, né? Sempre quando a gente fala de tecnologia, a gente pensa tecnologia muito nessa conexão midiática, assim, né, digital. E dentro dos territórios eu vejo todo esse manusear, assim, eu vejo a minha sogra, Dona Cacilda Marinho da Silva, manuseando a foice, manuseando os materiais de trabalho, ela fazendo doce de tronco de banana, doce de tronco de mamão. O modo como ela manuseia os materiais de trabalho, as ferramentas de trabalho, é de um conhecimento, é de uma habilidade, e a própria questão da tutuca, a própria questão do cavalo manco, tudo isso eu entendo como tecnologia ancestral, tecnologia para produzir a vida e para produzir também a cultura alimentar quilombola, ou que não seja quilombola, mas a cultura alimentar no aspecto da soberania alimentar, né? De que não é uma cultura alimentar que envenena as pessoas, é uma cultura alimentar do saudável. Então, o relato da Renata, né, dos empreendimentos capitalistas, do agronegócio que produzem essa homogeneizar só uma cultura, só um tipo de plantio, e esse tipo de plantio ainda com veneno, né, com agrotóxico. Então, eu penso também que, dentro da questão da arte, da cultura, né, quando a gente, por exemplo, pensa a questão do conhecimento que as crianças têm da mata ciliar, elas entendem o que é a mata ciliar, né? A gente vai falar aqui na Mata Atlântica, o que é a mata ciliar, né? A mata ciliar, elas vivem a mata ciliar. As árvores estão lá ao redor do rio. As árvores alimentam também o rio. O rio é alimentado pelas árvores. A gente tem que proteger o rio. A gente tem que proteger as árvores, porque a gente se alimenta delas. A gente vive delas. Então, eu penso, né, que dentro também da questão da cultura, a cultura, ela também tem que ser pensada na dimensão política, a dimensão do que a gente consome, né? O que que a gente come, né? De quem a gente compra, né? Se, por exemplo, se a gente sabe que determinada empresa ela usa do trabalho infantil, se ela explora o trabalho da mulher, né, que ela explora a condição humana do trabalho. Então, também eu acho que a dimensão nossa, enquanto agentes de cultura, enquanto educadores sociais, né? Eu penso que a educação ela não está desconectada da ação política, né? Se a gente pensar em Paulo Freire como a nossa referência, a educação é um ato político, né? E eu penso que no campo da educação, o meu ato político se dá muito através da literatura. Então, a literatura, né? Aquilo que eu escrevo também diz do modo de vida que eu entendo como coletivo, nessa dimensão do comum, mas o comum não no sentido, às vezes a gente fala comum, né? O comum é do comunal, né? O comum é algo que é simples, mas é o simples que não mata.
Às vezes a gente quer uma coisa tão, né, assim, apurada, elaborada, parece que é muito bonito, mas está cheio de veneno. Às vezes aquilo que você come sem veneno não é tão bonito aos olhos, mas é mais saudável. Não terá câncer com a alimentação saudável. Então, eu também penso que nós que produzimos cultura, que somos agentes da educação, né, a gente também, de certa forma, a gente luta contra os empreendimentos capitalistas e luta contra um modo de sociabilidade que não, a gente não pode aceitar que só esse modo de sociabilidade que está dado. A gente precisa vencer o capitalismo. Então, eu acho que nas nossas práticas de produção de cultura, de produção da vida, eu sempre gosto de esperançar com o Paulo Freire que o capitalismo está por um triz. Ele há de ser derrubado por nós. Nós vamos fazer a revolução através do plantio da alimentação saudável. Quando uma pessoa planta, ela está fazendo a revolução. Quando a gente produz literatura que valorize a negritude, que valorize o conhecimento quilombola, que valorize as mulheres, que diz não, de que uma menina estuprada não deve ser penalizada mais do que o estuprador. Então, nós, enquanto produtores de cultura e educadoras sociais, a gente também tem um comprometimento político, que eu penso que a estética, a ética também é um comprometimento político. Então, eu fico muito feliz assim dessa troca com a Renata, porque, embora a gente não tenha combinado, mas acho que essa conectividade também diz muito do modo de existência que a gente acredita, que é um modo de existência coletivo, né? Que é um modo de existência de produção da vida, de valorização da arte, da estética, e também na dimensão da ética mesmo, da estética e da ética. Então, acho que essa conectividade, essa aproximação nossa se dá muito por conta, né, nós que estamos aqui nessa conversa, se dá muito também do modo de sociedade que a gente acredita ser possível e a gente esperança juntas, né? A gente esperança juntos, a gente esperança junta que um novo modo de sociabilidade coletiva é possível. Nossa, que maravilha, né? Acho que a gente acredita no ganha-ganha, né? A gente acredita que todo mundo pode ganhar, partilhando a vida de um jeito respeitoso com todas as formas de vida, né? E realmente ouvir você e a Renata é olhar para essa potência, né? Para a potência de um gesto que gera vida e que cultiva a vida, né? Não que mata a vida. Eu vou passar aqui a palavra para a Val, que ela também tem outras perguntas e coisas que ela gostaria de falar. Obrigada, querida. Olha, acho que não tem mais sulfite aqui para escrever tanta coisa, gente. De tanta, é, tanta beleza, né? É tão bom quando a gente encontra educadoras maravilhosas e aprendi muito, né, com essa troca. É, essa coisa do pilão, eu fiquei olhando para aquele corpo, tem que ter uma sintonia, né? Uma sincronicidade que aconteceu aqui também, né? Dessa conversa também desses corpos. Isso é tão bonito e me chamou muito a atenção também como vocês duas trazem a questão da monocultura, né? Como ela aparece, mas como vocês trazem isso. é, Dando visibilidade para uma monocultura que traz tantas camadas de monocultura, né? Não estamos falando só de um plantio de uma cor, a gente está falando de um sistema de monocultura que traz um sistema de trabalho, que traz um sistema de relações, é muito mais, né? Do que só ali um plantio de uma coisa, né? E fiquei pensando em vocês, na maneira como vocês trazem uma leitura de mundo, né?
falando tanto de Paulo Freire, né, que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, queria que vocês falassem um pouquinho como a gente aprende a ler a linguagem de um território, que eu acho que isso é muito da lida de vocês, né, a ler esse lugar. Eu queria escutar um pouquinho, porque eu acho que isso é uma parte importante da pesquisa de vocês. Muito importante sua pergunta, sabe, Valéria? Porque assim, eu sempre vejo assim as pessoas que vêm conhecer as comunidades quilombolas, às vezes elas vêm muito com um olhar do quilombo dos Palmares, e como se não existissem mais quilombos no Brasil, assim. E aí, como elas chegam, quando elas, existe quilombo lá no Vale do Ribeira, vamos visitar lá. Elas vêm assim com uma expectativa de que a gente deveria estar sem acessar a tecnologia, que a gente tivesse descalço, que a gente tivesse bem de um jeito totalmente deturpado do quilombola real, da mulher, do homem quilombola real, das crianças quilombolas real, que tem direito de acessar tecnologias da informação. Mas eu também sempre vejo assim com o quilombo como lugar da presença, porque assim no Vale do Ribeira tem toda uma questão de que as pessoas veem o Vale do Ribeira como o PIB da pobreza, que o baixo índice, é tudo muito negativo em relação ao Vale do Ribeira. E quando você se conecta com as pedagogias do território, você vê tanta produção de conhecimento, tanta produção da vida, você vê tanta cultura, né? Existe o sistema, a cultura, o sistema agrícola quilombola em 2018 foi considerado pelo INFAM como patrimônio material. Então, eu acho importante essa pergunta sua, ela é muito pertinente porque as pessoas precisam olhar todos os biomas, e eu falo a partir aqui da Mata Atlântica, né, do Vale do Ribeira especificamente, como não é o vale do futuro, é o vale do presente. Nós estamos produzindo a vida, nós estamos produzindo. A gente, na época da pandemia, as comunidades quilombolas doaram para as periferias de São Paulo toneladas de alimento. Então, eu acho que essa conexão com os territórios reais, não o território do campo do imagético e depreciativo como lugar das ausências. Os territórios eles precisam ser vistos como os lugares das presenças, dos conhecimentos. E eu penso que as pessoas que vêm conhecer as comunidades, elas devem vir abertas a aprender, deixar um pouco aquilo que ela já tem como. Às vezes você leu alguma coisa, na hora que você vem no território, não é nada daquilo que você leu. Então, assim, é um pouco conhecer mesmo. É ouvir o território quilombola pelos próprios quilombolas, ouvir os territórios tradicionais pelos próprios detentores do conhecimento, pelos próprios moradores do local, né, que produzem a vida na sua dimensão ampla. E também eu acho que é um pouco isso, tá? Você vir conhecer o território com essa aberto mesmo para escuta, porque a escuta ela implica uma certa sair do lugar da arrogância, porque às vezes a gente é arrogante, a gente não quer ouvir, a gente quer falar. E às vezes quando está ali, não está atento, está ouvindo por ouvir. Mas eu acho que assim, conhecer os territórios quilombolas, os povos tradicionais, é se colocar no lugar do ouvinte, porque é muito difícil as pessoas virem nos territórios nessa como ouvinte mesmo. As pessoas, elas são muito ansiosas por falar, né? Eu acho que aprender implica você falar menos e ouvir mais. Inclusive, ouvir as pessoas e também ouvir a fauna, a flora, ouvir o rio, ouvir as águas, ouvir a floresta, ouvir a mata. Então, acho que é um pouco disso, assim, sabe? Dessa escuta do território. O território, ele fala muito, ele tem uma pedagogia própria. Cada território tem a sua pedagogia própria. Então, eu penso que é a pessoa sair do lugar do que quer falar muito e ouvir.
Eu dou sequência aqui ou a Valéria vai? Você quer falar, Valéria? Acho que travou. Pode falar, É, Renata. tá bom. É exatamente como eu chego de fora, né? Sempre nesses lugares, né? E eu sempre lembro de uma frase de uma música que fala quem chega em terra alheia pisa no chão devagar, né? E muito, né? Muito sutilmente, muito, porque eles têm, inclusive, eu fui agora também recentemente, eu estou fazendo agora uma série para passar. Eu fiz um documentário, né, dos cantos lá da Bata do Milho e conseguimos aprovar um PROAC, que foi a maior alegria da nossa vida, e fazer uma série, são 6 episódios, né, de 28 minutos cada. Então, eu estou visitando e gravando várias comunidades e a gente conseguiu fazer uma coisa cuidadosa, que é assim, ouvir, a gente não foi lá já para filmar, a gente fez uma primeira visita, eu, o roteirista e o diretor, para passar alguns dias lá e saber deles, o que eles queriam falar também, né? Isso eu acho que é importantíssimo, né? Porque você não pode chegar, principalmente para fazer um documentário, algo que vai ficar ali, né, como sua verdade, não, né? Tem que saber se eles querem falar algo sobre aquilo, né? Então, tive agora numa vivência que foi fortíssima, eu acho que desses anos todos, assim, né, de comunidades, foi a mais dura, assim, realidade, que foi na Ilha de Maré, que é na Baía de Todos os Santos, né, que são vários quilombos ali, comunidades, né, quilombolas, e onde tem as marisqueiras, e que eu há muito tempo via documentários e sabia que elas cantavam antigamente e tal. Inclusive tem um fortíssimo que vale muito a pena ver, que chama Mulheres das Águas, que foi feito lá, em algumas dessas comunidades. E depois desse documentário eu quis muito conhecer, aí consegui fazer um contato no Quilombo Bananeiras, né? Que tem uma líder quilombola importantíssima, que é a Marisélia Lopes, e aí consegui conversar com elas e contar o projeto, e elas resolveram me receber. Elas, porque assim, a liderança, né, feminina, são mulheres marisqueiras, quilombolas, né? Tem os homens também, mas lá a força feminina é muito grande, né? De trabalho nas águas e de tudo. E aí eu fui fazer essa primeira vivência e agora, há menos de um mês, eu voltei para fazer o filme, né? E lá eu senti muito isso, assim, relatos deles, né, na primeira reunião, que chegam pessoas muito acadêmicas, eles até ficaram felizes quando souberam que eu não era, é uma coisa que eu me sinto, às vezes, né, eu falo, nossa, eu fiz bacharelado em canto, lírico, mas depois não segui, fui para a vida artística e não continuei e tal, e às vezes e lá, isso aí foi um ponto que eu ganhei, porque eles falaram que muita gente vai e faz um mestrado e doutorado e fala por eles, e quando eles se deparam não é aquilo, então eles estavam com todos os pés atrás, com toda a razão, né? E aí lá eu percebi que assim eu estava indo, né, atrás de cantos de trabalho, mas o que elas mais queriam falar é do canto de luta delas, né? Porque elas são mulheres que foram aos poucos deixando de cantar as belezas, né, dos versos e cantos, cantigas de roda, quando elas mariscavam, para criar cantos de luta para elas enfrentarem tudo que chega lá, lá é o lugar mais difícil que eu já vivi, assim, porque elas estão em frente a refinarias de petróleo, daí tem a Braskem, aí tem uma indústria da alquímica, daí parece que os quilombolas, que eles estão considerando que eles têm que receber todo o lixo químico que vem desses lugares, né, que se instalaram ali, e esse lixo está destruindo, assim, é muito duro, né? Todo mundo, assim, os mangues morrendo, quilombo bananeiros, assim, eles não têm banana mais, as mangas, então a primeira coisa que elas me falaram, como é que a gente vai cantar, né? Uma cantiga bonita de roda, a gente está aqui, né? Assim, um grito na garganta, o que a gente consegue produzir é música para enfrentar, porque elas vão enfrentar, né?
elas vão na frente lá da Petrobras, elas enfrentam e elas têm os cantos próprios e tal. Então, esse episódio, ele até vai, talvez, estar fora dos cantos de trabalho, para ser um episódio especial, assim, de contar a luta desse povo, assim, que é um negócio... É assim, são tantas invasões por todos os lados, né? Por ar, por terra, por chão, e como se não bastasse isso, tem igrejas de todos os nomes. Eu nunca vi tanto nome de igreja como nesse lugar, que é um lugar que tem menos de 2.000 habitantes, mas estão entrando lá todos, até o padre Kelmon, né, que foi, acho que é Kelmon, que foi candidato à presidência, até ele, depois eles souberam que ele foi mandado pela Braskem, até ele chegou lá dentro e instalou porque a ideia é um extermínio mesmo, é tirar aquele povo dali para fazer resorts, né, para avançar, né, nessas terras que são deles desde que muitos, a Marisélia contou para nós, né, que muitos estão ali desde de que encalharam navios negreiros ali, que fugiram e já se aquilombaram, outros fugiram dos engenhos, que inclusive na frente tem uma casa grande, que daí eles fugiam dali. Então, são donos já, os quilombos são reconhecidos, eles são donos, mas estão fazendo de tudo para destruir. Então, é isso, a gente teve que ouvir muito, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer quando chega num lugar, nessa leitura do lugar, é ouvir as pessoas e as suas histórias, né? E isso é uma coisa que eu gosto muito, que eu venho fazendo, é ouvir histórias, né? Ouvir os cantos, ouvir o que essas músicas dizem, né? E entender cada lugar através dessa leitura deles, né? A gente não pode impor uma ideia, né? Cantos de trabalho, que lindo, né? Que romântico, vamos lá gravar. Não é assim, né? Não é assim, são muitas... Então, lá foi uma experiência fortíssima, assim, e essa coisa das igrejas é o que está mais, está destruindo mais a raiz ali, o tronco, né? Que restou uma pequena família que ainda consegue ser do candomblé, que vai, eles têm que sair dali para ir nos terreiros, na Ilha de Taparica ou em Salvador, porque ali não pode mais ter terreiro de candomblé, já faz tempo. E eles, a população em volta, que não deixa de ser uma grande família, né, foi ficando contra essa pequena família que se mantém no tronco original, né? E aí eu vejo isso. Outro dia eu vi uma fala do Frei Beto que fala sobre essas igrejas, esses líderes, né, espirituais que chegam impondo um Deus, né, que vai salvar aquela pessoa, mas vai salvar individualmente. Então ele tira ela do contexto comunitário, né, e faz uma coisa que é vertical e que isola cada um, e esse isolamento faz com que aquela pessoa já crie um preconceito, né, com a sua própria raiz. Então, assim, é muito difícil. Ali a gente vê, assim, a situação, né, de guerra por todos os lados. Parece que ali juntou todas as forças. Então, não existe praticamente. A gente conseguiu memórias, tem 3 senhoras vivas, quase 100 anos, que cantaram para mim os cantos que elas cantavam trabalhando, assim, foi muito emocionante. Mas teve uma quarta senhora que eu fui na casa dela e ela não cantou, porque ela falou, não, eu não posso cantar mais isso, porque agora eu canto só para Jesus e tal, não sei o quê. Ela não canta, e ela era filha de uma mãe de santo que tinha o único terreiro lá dentro de Candomblé. Ela é filha dessa senhora, da mãe da Andara, e ela não cantou, ela falou, ela até começou, porque eu falei para, eu comecei a falar, não, mas se a senhora cantar, a senhora vai chegar, né, a Deus, a Cristo, a senhora cantar as coisas que sua mãe cantava. Eu nem insisti muito, mas tentei, né, fazer algum caminho e tal, e ela começou a cantar uma música de canoa, linda, mas essa música era já algo que a igreja que ela tá, não sei se é universal, eu não sei qual, já transformou uma música que era tradicional num canto deles. Então, é subversivo esse negócio. Mas é isso, em cada lugar a gente tem que chegar e fazer, e ouvir, né? E ouvir. Eu acho que é a primeira coisa. Que a Renata traz assim, é tão
preocupante, né? Porque as comunidades tradicionais, elas têm as organizações, elas têm as associações, né? Aqui no Ivaporunuva, por exemplo, a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, ela tem uma dimensão, a questão da organização para ter o título da terra, a própria associação, ela nasceu da igreja. Então, a igreja não é um espaço apenas de rezar, é um espaço também que foi pautado a organização. E à medida que esses grupos entram nas comunidades, né, à medida que a senhora só canta para Deus, a gente também tem essa preocupação aqui no nosso contexto, porque a Paulina Tiziane que fala, né, que Deus não é propriedade privada. E essa privatização também no contexto da fé tem atrapalhado muito as organizações comunitárias, as organizações quilombolas. Então, a nossa proposição não é contra as pessoas mudarem de religião, mas é essa dimensão de não mais participar do coletivo, porque no território, o território ele é coletivo. E à medida, né, que vem essa proposição do individual, né, as pessoas também vão desconectando com o território, como produção da vida, tudo é coletivo dentro do território. Então, essa também é uma preocupação aqui nossa, e a gente tem, de certa forma, fortalecido, né, toda a nossa questão da organização, mas também a gente dialoga com essa preocupação, né, que eu acho que tudo passa pelo contexto de uma percepção do coletivo e uma percepção do privado, né, e dentro do contextos comunitários, inclusive a fé também tem que ser pensada numa perspectiva do bem coletivo, né, e não do bem privado, né? A salvação individual, ela não condiz com a realidade de um território quilombola em que tudo é coletivo, né? Então, essa também é uma preocupação nossa. E aí, eu queria trazer aqui, dentro da questão também eu fiquei retomando aqui, pensando um pouco, sabe, no conhecimento das crianças da comunidade, sabe? Eu não sei se dá tempo ainda, mas eu queria, por conta de ter trabalhado muito a questão dos desenhos das crianças, dentro da questão da escolarização aqui no território, a gente viveu, dos 4 anos que eu atuei na escola do território, era assim, um ano tinha professora de artes, no outro ano não tinha. Num ano tinha professor de artes e aí não tinha de educação física. Então, as minhas crianças nunca tiveram acesso a artes e movimento junto. A arte, o movimento tem, porque a própria comunidade ela é o próprio movimento, né? Mas, assim, enquanto questão curricular de garantia de direito da criança ter acesso a artes, ter uma especialista de artes, isso nunca aconteceu. E aí, dentro dessa concepção de entender a arte, a importância da arte, então, eu trazia a arte a partir também de artistas quilombolas, dos próprios quilombolas que cantam o movimento social, eu trazia a composição de MPB, mas também trazia a composição de artistas quilombolas que cantam o movimento social. E eu trouxe isso porque a Renata falou sobre isso, né? Que não é tudo bonito também, né? Porque se você tem que cantar um movimento social, você está cantando a luta, né? É bonito no aspecto estético, né? Porque a própria composição também surge da luta para garantir o território, da luta contra a expropriação do território. Então, eu queria, se desse tempo, para passar um trecho dessa produção que aconteceu muito por conta desse não direito que as crianças tinham de especialistas de artes. Então, eu provocava, assim, as crianças faziam os desenhos, então eu fazia esse diálogo com o território, a mata ciliar, das vivências da criança, com o mito do neguinho d'água, que é um mito do lugar, que ele aparece no Rio Ribeira, que passa de geração a geração. Aí eu queria, se desse tempo, de passar esse filme A Menina Árvore e o Menino Rio, porque é um pouco também uma prática que surge, uma história que surge a partir da minha vivência com as lideranças quilombolas e com as próprias crianças quilombolas
do entendimento que elas têm sobre o território. Eu vou passar sim, e depois, Viviane, eu passo para toda a turma o link dos livros que você me passou também. A menina árvore e o menino rio. Em um quilombo chamado Imbondeiro Kwanza, moram dois amigos e companheiros inseparáveis, a menina árvore e o menino rio. Os dois são geração das famílias Raiz e Nascente. A menina árvore é gente da família Raiz. A menina árvore é franzina, mas também tem suas amigas mais robustas. Não importa a característica física, mas estarem sempre juntas. A menina árvore, sendo gente da família raiz, é generosa, cuidadosa e alimenta uma multidão, sem fazer distinção de lugar, cor, sexo e religião. Ela gosta de subir e descer da jabuticabeira, comer a fruta da goiabeira e descansar à sombra da figueira. A menina árvore parece um elástico, de tanto que se movimenta, sobe e desce e não se cansa, parece até que faz uma dança. A menina árvore é bem flexível, mas se lhe tirar a paciência, na terra ela vai te apinchar. Não para você se machucar, mas para aprender a sua copa respeitar. Porque a terra, que é mãe amorosa e nossa grande conselheira, é ela quem nos abraça quando levamos um tombo ou perdemos a estribeira. O menino rio é gente da família Nascente. Ele é caudaloso e muito espaçoso. Embora ele seja grandão, não vivem sem seus amigos e amigas Vargem, Bocó, Betari e Pilão. O menino rio é corredeira, é como o vento em movimento. O menino rio é alegria, o menino rio é pescaria, o menino rio é o refrescar depois do sol do meio-dia. Mas também, na história que nos conta o griot, seu formigueiro, é preciso, assim como o menino rio, ser bem ligeiro. O menino rio já foi pepita e ouro de aluvião. E não se engane não, tem gente grande querendo com o rio acabar e fazer dele um lugar para minerar. Mas nós não vamos deixar não, porque para nós o rio é vida, é emoção. O menino rio e a menina árvore estão juntinhos, lado a lado. Na canoa e na pescaria, eles são só alegria. Eles usam o covo lá no Bocó, lá na Revécia, lá no grande rio Ribeira. Eles sabem muito bem, pela farta pescaria, que o rio é nosso amigo e jamais mercadoria. Mas é preciso ter cuidado ao pescar ao meio-dia e o neguinho d'água querer lhe fazer companhia. Ele é da água, ele é do bem e não faz mal a ninguém. E se não aparece mais, alguma coisa tem. O rio é encontro de família para a pescaria. É o encontro da mãe, do pai, do tio e da tia. Enquanto meninos e meninas estão a se refrescar, a menina nada com seus cachos como sereia a bailar. O rio é caudaloso, cheio de peixes e ostenta, mas no fundo ele sabe que é a árvore que o alimenta. E essa história, quando eu apresentei essa história para as crianças, aparece desenhos, né? O nome de cada uma delas. Eles ficaram tão felizes, gente. Foi algo tão bonito, porque foram todos os desenhos que eu colhi nesses trabalhos artísticos, com a arte deles, que ganhou uma animação, e eles contando o território. Eles falam da mata ciliar, eles falam sobre que a gente não vai deixar a barragem no rio acontecer. E eles falam porque eles aprenderam com o mais velho que luta pelo não barramento do rio. Então, as crianças conhecem uma diversidade de peixes, eles pescam, eles sabem da anhá, sabem do cascudo, do nunjá, do mandi, do pintado. Elas
se medicam, porque suas mães fazem garrafada da erva de Santa Maria, da aruca, né, da cana do brejo, do tanchais, né? Então, os problemas renais, tudo tem um remédio do mato, tem um remédio, né? Então, na escola, eles trazem esses conhecimentos. Então, é tão importante, eu digo assim, que eu me sinto muito privilegiada, porque eu aprendi muito com as crianças, porque as crianças que eu comecei a dar aula no primeiro momento eram crianças de 10 anos. Se a gente pensar que 10 anos no território é uma década, é uma vida. Então, quando eu vim para o território, né, quando eu comecei a dar aula, eu tinha essa percepção que as crianças conheciam muito mais o território do que eu, porque elas viviam o território já há 10 anos. Então, foi nessa abertura de conhecimentos e também de poder conviver, né, com as pessoas mais velhas da comunidade, que aí também a minha prática se materializa através de produção literária também, de valorização das crianças quilombolas. Mas queria trazer isso também para destacar, né, esse bioma, né, que a gente está dentro dele, a Mata Atlântica, como esse conhecimento das ervas medicinais, como a cura, né, essa fitoterapia muito quilombola, né, e principalmente das mulheres, né, que têm tanto conhecimento das ervas medicinais, né, e das próprias crianças que conhecem os artefatos de cultura, elas sabem o que é o covo, elas sabem o que é uma canoa, né, então, assim, tudo isso é artefato de cultura, é produção da vida, o rio que era antes, né, era a estrada, o Rio Ribeira sempre foi a estrada, né, era o caminho. Então, essa história, ela surge por conta dessas vivências com as crianças, que tanto ensinam, né, e são produtoras também de conhecimento, de pedagogias próprias do território. Então, eu queria finalizar com as minhas crianças quilombolas. Nossa, que privilégio nosso, né? De ouvir essas mulheres poderosas, gente. Puxa vida, foi tão lindo se acabar com esse vídeo, porque acho que tem essa coisa do encanto do desenho dessas crianças e, ao mesmo tempo, essa história que vai trazendo essas outras camadas da realidade duras que a gente está vivendo, mas de um jeito a abrir, né? Abrir a cabeça para pensar em tudo isso, né? Então, muito bonito mesmo. Muito obrigada. A gente é muito privilegiado de estar podendo ouvir vocês. E eu não sei se alguém que está aqui nos ouvindo quer fazer alguma pergunta, quer falar alguma coisa. Estou vendo aqui que no bate-papo está todo mundo falando, né? Falando assim da emoção, da maravilha de estar ouvindo, mas se alguém tiver com vontade de fazer alguma pergunta ou falar alguma coisa, por favor, também pode falar. É que está sendo tão. Acho que está sendo um bálsamo para todo mundo, né? Ouvir vocês duas. Então, acho que por isso não estão surgindo perguntas, acho que está todo mundo se deleitando. Acho que Dodó quer fazer uma pergunta. Ah, então faz, Dodó, querida. Ai, nem sei se é uma pergunta, assim, queria muito agradecer. Gente, sério, eu tô apaixonada pela Pororoca, tá maravilhosa esse encontro, tá incrível. Obrigada, gente, por compartilharem tanta coisa. Sabe o que eu fiquei pensando muito, assim, que a Viviane começou falando da pedagogia da água, né, do rio. E depois vai falando que o rio também é onde as crianças brincam e é onde, né, tem alimento ele também. E tem conselho espiritual, eu achei isso muito lindo, que vai atrás do rio para conselho espiritual. E eu fiquei falando, gente, esse rio é um lugar que tem tudo. E aí, da mesma forma, quando a Renata falou do trabalho, né, que é onde se fofoca, é onde se socializa, é onde se trabalha, obviamente, né, mas é onde se diverte, é onde se paquera, é onde se sabe as notícias. É uma coisa tão integrada, assim, né, e eu acho que a cultura capitalista ocidental, assim, foi fragmentando tudo. Eu lembrei muito de uma música do Gilberto Gil, aquela A Novidade, que ele conta de uma sereia que vem para a praia
e que aí tem um grupo que quer a mulher, tem um grupo que quer o peixe, e aí estraçalha a sereia, e aí acaba com o sonho. E eu acho que é isso que a gente está fazendo, assim, né? Como sociedade. É muito, muito triste também ouvir os relatos de vocês, de todas as violências, assim. Mas eu me atenho a isso que a Viviane falou, que o capitalismo está com os dias contados, porque eu acho que eles têm. O capitalismo tem muita força física, né? Mas, gente, a força. Tem outras forças tão maravilhosas, incríveis, que eu falo, gente, não é possível. Isso é a força da vida, né? Que vocês trouxeram hoje pra gente. E essa é a coisa mais importante do universo. Não é possível que isso não continue vingando por mais muitas e muitas gerações. Então, era só um comentário que eu queria agradecer muito, gente. Muito obrigada. Obrigada, Dodô. Foi uma delícia ter essa devolutiva e nós Uhum. estamos esperançando juntas. Muito lindo te ouvir. Obrigada. Eu acho que eu falei de tantas coisas difíceis, né, que me deu vontade de deixar aqui uma música bem pequenininha lá dos Cantadores de Serra Preta, que para mim essa música traduz assim o que são essas pessoas que conseguem viver sem estar ligadas só ao mundo material, né? E que me dá a sensação de que é isso, a gente vai resistir porque existe algo muito mais belo. Então eles cantam isso batendo milho, eles cantam assim: Ô Zé, eu quero me casar, mas eu não tenho casa, onde é que eu vou morar? Daí os outros respondem: é nas asas da borboleta, na pena do sabiá. Ô Zé, é aí que vai morar. Nossa, que coisa maravilhosa, Rê. Maravilhoso. E eu fico pensando que esse encontro, ele foi muito espiritual também, né? Porque foi um encontro regado à música, regado à arte, regado aos depoimentos de vocês, umas mulheres tão encarnadas assim, muito emocionante. Acho que a gente vai dormir agora na asa da borboleta. Muito obrigada, gente. Muito lindo tudo isso. Obrigada. Muito obrigada. Assim, poderia amanhecer o dia, que nem as mulheres cantando. É. Sabe que essa semana eu ouvi um colombiano, que é o Bernardo Toro, e ele falava que quando um povo tem uma espiritualidade muito encarnada, que ele fica indestrutível. Então, acho que a gente precisa muito alimentar, né, essa espiritualidade encarnada na gente, para a gente ficar indestrutível. E acho que vocês duas hoje regaram essa roça da espiritualidade de cada um. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que está aqui com a gente. Pauzinha, quer despedir, querida? Obrigada, gente. Eu tô aqui atravessada. Quero ser melhor amiga das duas. Levar elas assim comigo. Ai, gente. Olha, e vou falar que a gente vai partilhar as referências, uma grande bibliografia com os trabalhos da Renata, e eu sugiro que vocês olhem com muito carinho o da Viviane Roça é Vida, que é assim, nem É sei, muito lindo. transformador. Acho que traz um jeito de se achegar aos lugares muito bonito. E da Dona Fartura também. Acho que para pensar roçado e para pensar o ateliê são livros muito importantes. E muitíssimo obrigada, gente. Foi Pensar a muito, vida muito como aqui. incrível. Acho que as duas trouxeram isso. E eu fiquei pensando numa coisa, né? Que eu acho que não foi sempre que o trabalho foi um fardo, né? Eu acho que o capitalismo inventou um trabalho que é um fardo, né? Com horas abusivas de trabalho, mas a gente está aqui trabalhando e está sendo uma maravilha.
Então, não é sempre que o trabalho é um fardo, mas o capitalismo, infelizmente, inventou um trabalho que é um fardo. Mas a gente vai desinventar isso aí. Um beijo, gente. Boa noite. Obrigada para todo mundo. Boa noite, Boa obrigada. noite, tchau, Obrigado, pessoal. pessoal. Boa noite. Boa noite, gente.